Qual é o tamanho da bondade de Deus? Será que ela tem limites? O que eu preciso fazer para receber de Deus a sua infinita bondade? Qual é o maior desafio que o Senhor enfrenta para poder também me transformar? Será que Deus precisa fazer algo na minha vida? E se Ele precisa fazer algo, o que exatamente Ele precisa fazer? Será que eu posso impedir Deus de me abençoar? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender por que Deus definitivamente não pode negar a si mesmo. E o que isso tem a ver com a sua infinita bondade. O programa está começando agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Um grande abraço, um enorme abraço aí para você que está aqui na tela da TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Muito obrigado porque você faz parte aqui da nossa família estendida. Apesar da gente não estar nesse instante se vendo, nós estamos conectados através da televisão, através aí do YouTube, e eu tenho certeza que nesse momento Deus tem uma bênção assim imensa para entregar a você através do Está Escrito, que a gente encontra na Palavra de Deus. Eu queria agradecer, assim, nosso coração aqui chega até a bater mais rápido quando a gente pensa e a gente fala dos nossos queridos anjos da esperança. A nossa gratidão é imensa, é enorme. A gente não consegue fazer absolutamente nada sem que você nos dê a condição de pregar, de preparar materiais, de estar na web, na rádio. Você é o coração que pulsa aqui o Evangelho através da frequência da TV Novo Tempo, através das ondas do rádio, através também dos cliques da web, através da sua doação, nós conseguimos fazer mais e mais além. Eu quero agradecer imensamente, porque você tem acreditado aqui nesse ministério. E se você ainda não é anjo, deixa eu te dizer, dá tempo de você ser anjo agora, um anjo da esperança. Alguém já disse para você que você é um anjo? Tá, você pode até ser, mas se você não for aqui um anjo da esperança, você precisa ligar agora mesmo no telefone 0, operadora 12, 21 27 30 30, para você não esquecer jamais. Você vai ligar agora e vai perguntar para o atendimento dos anjos da esperança o que você precisa para também ser um anjo da esperança. Estou esperando aqui a sua ligação, tá bem? Eu também quero agradecer os nossos anjos, porque a gente aqui trabalha numa parceria imensa. Sempre, todas as vezes que eu apareço aqui, eu ofereço para você um guia de estudo da Bíblia. E hoje eu estou aqui com o guia de estudos À Procura da Verdade. É para você que passou assim por acidente de raspão na TV Novo Tempo e ficou aqui. Deixa eu te dizer, Deus tem uma mensagem para você. Se você está preocupado, se você está precisando de uma bênção especial, se você não conseguiu se encontrar na vida, sabe o que significa? Você está à procura da verdade. Talvez até mesmo não saiba disso, mas aqui o guia que eu tenho nas minhas mãos vai em 15 lições mudar a sua vida. Você acredita nisso? Se você entrar em contato agora com a gente pelo WhatsApp, o número é o 12 982 44 4449 e pedir aqui o seu guia de estudos inteiramente, sem custo algum. Você ouviu certo. Você não vai pagar nem o envio pelo correio. É sem custo. Sabe por quê? Os nossos anjos da esperança nos dão a bênção de poder enviar para a sua casa algo que vai mudar a sua história, a história da sua família. Então acredite, o que você precisa é pegar agora o seu telefone, entrar no WhatsApp e pedir eu quero o guia de estudos À Procura da Verdade. Faça isso agora. Nós vamos ter um prazer. Aqui a Escola Bíblica Novo Tempo vai entrar em contato com você e enviar o que você está pedindo. Nós queremos abençoar demais aí a sua vida. Esse guia de estudos pode ser seu agora mesmo, sem custo algum, tá bem?
Nós estamos numa série tentando entender o que é que Deus não pode fazer. Por incrível que pareça, a Bíblia fala sobre algumas coisas que Deus não pode fazer, mesmo Ele sendo onipotente. O que é que Deus não pode fazer? Hoje nós vamos entrar num tema bastante importante e profundo da Bíblia, que é Deus não pode negar a si mesmo. Então me acompanha aqui na Bíblia, pega aí, abra comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, aliás, na segunda carta de Paulo a Timóteo, quero que você me acompanhe comigo aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, eu quero ler com você o verso 13. Vamos lá, a leitura do texto do que está escrito. Diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel. Lindo, né? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então agora o que era lindo ficou maravilhoso. Deus não pode negar-se a si mesmo. A Bíblia apresenta para nós, os leitores, que Deus ele é grandioso demais, ele é poderoso demais, inclusive para negar a si mesmo. Deus sempre vai ser o que o verso aqui diz, Deus é fiel, independente de qualquer coisa. Eu queria entrar com você no estudo de hoje para entender aqui o tema da fidelidade de Deus. Vamos entrar aqui primeiramente para compreender isso. Esse é um dos temas mais profundos da Bíblia. Quando a gente começa a estudar, a gente fica impressionado. Sabe por quê? Porque a Bíblia apresenta a fidelidade de Deus como sendo grande, imensa, enorme. Qual é a extensão? Vamos à Bíblia, Salmo 36, o verso 5, diz assim: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Olha que lindo isso. Até as nuvens, a tua fidelidade. Observe que a fidelidade de Deus, ela não tem limites. Se Deus se estendesse sobre o nosso mundo, ele não estaria apenas entre nós, ele se excederia, ele iria além. A bondade, a fidelidade de Deus vão além, mas não para aí. Qual é a duração da fidelidade de Deus? Salmo 119, 90, diz assim, olha, a tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela, diz o texto, persevera. Veja, a bondade de Deus, ela se estende através do tempo. Ela não está presente apenas nos nossos dias. Então ela vem desde o passado mais desconhecido e vai para o futuro mais distante. Essa é a bondade de Deus. Ela não fica presa no aqui e agora. Mas a fidelidade de Deus vai além. Se você for ver, qual é o efeito que ela produz em nós? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão, preste atenção, ele nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que isso significa? Que a bondade, a fidelidade de Deus, ela se oferece a pecadores. Você se sente indigno, se sente sujo? É para você que a fidelidade de Deus é oferecida. Ela nos dá, assim, a oportunidade para nós termos intimidade com Ele, através de Cristo. Seu coração não bate mais forte ao saber disso? Mas agora, qual seria a capacidade da fidelidade de Deus? Veja, o que a fidelidade de Deus pode fazer? E eu queria que você me acompanhasse, por gentileza, no que está lá no Salmo 89, verso 8. Diz assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor? A Tua fidelidade cerca-te por todos os lados. A fidelidade de Deus se apresenta como sendo o maior poder do universo. Não tem discussão. Ela se confunde com a autoridade, com a majestade e o poder de Deus. Veja, Ele não tem apenas predisposição de fazer. Deus tem autoridade para fazer aquilo que Ele promete. Ele não apenas quer, Ele pode e Ele faz. Essa é a capacidade da fidelidade de Deus. Mas não para aí. Qual que é o resultado? Quais são os efeitos da fidelidade de Deus? A gente vai lá em Lamentações 3, verso 22 e 23.
Aliás, esses versos que eu estou aqui lendo com vocês são lindos, né? Olha o que diz esse aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, diz aqui o texto, não têm fim. Não tem fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Veja, a fidelidade de Deus, ela se resume na maior causa da nossa sobrevivência. O que isso significa? É por causa da grande fidelidade que Deus tem conosco, exatamente por isso que nós não somos consumidos. Não é por causa de nós, é por causa dele, tudo por ele. Veja, a fidelidade de Deus, ela não é condicionada à nossa realidade, porque o verso que nós lemos aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz que se nós somos infiéis, se a gente é o que a gente é, infiel, a gente começa e termina, a gente trai a confiança das pessoas, a gente trai a confiança em Deus. Se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque a fidelidade de Deus não é limitada para os nossos dias. Efésios 3, o verso 11 diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Veja, Deus estabeleceu a sua fidelidade, a sua bondade lá na eternidade em Cristo Jesus. É exatamente isso o que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, verso 19 e 20. Olha que extraordinário isso. Diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Diz aqui, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins ou no fim dos tempos. Observe o que a Bíblia está dizendo, que a bondade de Deus, a origem dela não é hoje, nem foi na encarnação, muito menos na cruz, foi antes de tudo. É por isso que Paulo também, falando sobre esse mesmo tema, escrevendo aqui na segunda carta de Paulo aqui a Timóteo, capítulo 1, verso 9, ele diz assim, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso aqui é lindo. Sabe por quê? Antes do problema, Deus tinha a resposta. Antes da crise, Deus tinha a solução. Antes de você precisar de qualquer coisa, Deus já tem a resposta àquilo que você necessita. Sabe por quê? A fidelidade de Deus é a capacidade que Ele tem de antecipar os problemas. É isso que está lá em Isaías 65, verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ouve você, Deus vê você, Deus entende você antes mesmo de você entender a Deus, ouvir a Deus ou precisar de Deus. Deus é presente, Ele é próximo e a melhor coisa de todas, Ele é fiel. Albert Einstein tem uma frase bem conhecida, talvez não seja exatamente o que nós entendemos, mas ele falou o seguinte, olha, Deus não joga dados com o universo. Ele estava dizendo que a teoria da relatividade, da aleatoriedade, que a física quântica preconizava ou pregava, ele dizia que não é bem por aí, né? Não existe tanta coisa assim, mas ele disse, Deus não joga dados com o universo. Sabe o que significa? Que na infinita sabedoria e poder de Deus, Ele trabalha para assegurar para você que Ele não falha. Deus não falha. Se alguma coisa está errada, Deus não falha. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E é dentro desse contexto da fidelidade de Deus que Ele tem um pedido muito especial. E eu queria apresentar para você. A Bíblia traz esse pedido. Veja, apesar de Deus não falhar, apesar de Deus não poder negar a si mesmo, Ele tem um pedido muito especial para você. Que pedido é esse? Se você for à Bíblia,
você vai encontrar um pedido que é contraditório, que Jesus faz. Que pedido é esse? Mateus 16, 24. Olha só o que ele diz. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Olha que interessante. Deus não pode negar-se a si mesmo. Mas nós, ao mesmo tempo, somos chamados a fazer exatamente isso. O que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Se Deus não se nega, Ele espera que você se negue. Numa guerra de egos, Ele quer dizer o seguinte: escolha a minha autoridade para que ela prevaleça na sua vida. Sabe o que significa? Porque eu tenho que me negar. Se Deus não é capaz de fazer isso, sabe por quê? Que eu tenho que me negar? Por uma razão que é muito transparente na Bíblia. Porque nós somos maus. O mal habita dentro de nós. Deus é bom, essencialmente bom, e nós somos essencialmente maus. As nossas ações são más. Romanos 7,15, Paulo refletindo esse conflito que está presente dentro do coração do ser humano, especialmente o homem que se converteu a Deus, ele diz: porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro e sim o que eu detesto. As nossas ações são más. Você já se pegou fazendo alguma coisa que você disse: isso aqui eu não faço nunca mais? Caiu do cavalo ou da cadeira. Nossas ações são más. Mas não para aí. A nossa malignidade vai além. Mas além do quê? Não são apenas as nossas ações más, mas as nossas intenções, aquilo que nos move a fazer o que a gente faz. As nossas intenções, o que está aqui dentro. Isso aqui também é muito mal. O profeta Jeremias, capítulo 17, o verso 9, ele disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A gente tem que desconfiar até da nossa intenção. Se a gente faz alguma coisa boa, pode ser que a gente até mesmo esteja fazendo pela razão errada. Porque as nossas intenções, elas também são más. Não é só a ação, a intenção é má. E isso faz com que a nossa natureza também seja má. É duro olhar esse diagnóstico, né? Porque ninguém gosta que alguém fale: pô, você é mau, você não presta, você não vale nada. Mas deixa eu te dizer, se Jesus fosse cantar aquela música, ele cantaria: você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu amo você. Mas eu preciso te dizer, você é mau. Davi tinha essa compreensão. Tanto é que ele escreveu lá no Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todo aquele que quiser ser um seguidor de Cristo precisa negar os próprios desejos. Precisa colocar de lado os seus interesses para conseguir seguir a vontade de Deus. Entenda aqui uma coisa, ó, não há liberdade que nos ofereça a libertinagem. Não há liberdade que nos ofereça a libertinagem, que é a capacidade de fazer o que a gente quer. Isso é libertinagem. Libertinagem, de acordo com a Bíblia, é uma pessoa viver fazendo aquilo somente que ela quer. Nós somos livres em Cristo para fazer a vontade de Deus na nossa vida. É somente para isso. Veja, na perspectiva bíblica, fidelidade e liberdade são quase que sinônimas. São coisas que nós não temos em nós mesmos, mas elas nos são oferecidas por Deus em Cristo Jesus. Veja, não há liberdade, entenda, não há liberdade sem fidelidade. Muito menos fidelidade sem liberdade. Cristo, ele nos oferece a liberdade para nós sermos fiéis a Deus. É assim que Deus trabalha.
Tem muita gente que não entende isso daqui e pensa assim, não, eu quero ser livre para fazer o que eu quiser. Isso não é liberdade. Um grande filósofo, Kant, ele disse o seguinte, a verdadeira liberdade, ela consiste no ato de você fazer exatamente aquilo que você não quer. Porque se você faz o que você quer, você é um escravo dos desejos. Mas se você faz o que você não quer, você não é escravo de nada. Nada diz o que você deve ou não fazer. Por isso, que dentro do conceito bíblico, o que Deus espera é que nós sejamos livres para fazer a sua vontade. E aqui a gente se depara diante da terceira coisa relacionada ao tema da fidelidade de Deus. Qual é a oferta de Deus? O que Deus quer oferecer para você? Você que está assistindo aqui o Está Escrito, está aí na sua casa, o que Deus quer fazer para você? Qual que é a fidelidade? Ou melhor, qual que é o benefício que a sua fidelidade a Deus vai trazer para a sua vida? Por que eu tenho que fazer o que Deus quer? Talvez você esteja pensando. Veja, tudo o que Deus pede para nós é porque Ele quer oferecer alguma coisa. Essa é a lógica de Deus. Ele poderia oferecer, mas antes Ele pede. Porque quando Ele pede, Ele quer oferecer. Deixa eu explicar. Para Adão e Eva, Deus pediu que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Para que eles pudessem comer do fruto da árvore da vida. Ele pediu algo para poder oferecer algo. Jesus também trabalhava assim. Para a mulher samaritana, Jesus lá no poço de Sicar, ele pediu água. Por que ele pediu água? Para oferecer a água da vida. Veja, essa é a forma como que Deus trabalha, é uma troca com troco. Ele pede para poder oferecer. Porque quando Ele pede, de alguma maneira, quando a gente obedece e entrega o que Ele está pedindo, nós desenvolvemos uma condição para receber o que até então não estávamos pedindo. Para Moisés, Deus pediu que ele libertasse o povo do Egito, para que ele agora ficasse livre do Egito para sempre. Havia muita coisa do Egito dentro de Moisés, e ele precisava libertar o povo para poder ser um homem livre, especialmente do Egito. Veja, se Deus não nega a si mesmo, é porque Ele não vai negar a sua bondade, sua infinita misericórdia. Deus não vai mendigar a salvação para você que está querendo. Mas o pedido de Deus é muito objetivo. Não tem como fugir, não. Talvez esse seja o mais desafiador pedido que Deus faz. Tem muita gente que acha que a coisa mais difícil que Deus pede é o dízimo e a oferta. Sabia que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Tem muita gente que pensa assim, não, eu não gosto de ir na igreja porque lá os pastores ficam falando de dízimo, de oferta. Não gosto disso. Não sei se é o preconceito. Deixa eu te dizer, essa não é a pior coisa que Deus pede. Definitivamente na Bíblia. Porque se fosse, vamos lá, vamos fazer uma conta rápida. Se Deus pede 10% dos 90% e pede mais uma oferta, você pode dar 2, 3, 4, 5 ou 10%, ainda assim sobraria 80% para você, não é? Não é assim? Mas tem um pedido que é o mais difícil. Que pedido é esse? Provérbios 23, 26. Sabe o que Deus diz? Filho meu, dá-me o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Esse é o pedido mais difícil que Deus faz para você. Ele não está pedindo um espacinho. Ele não diz assim, me dá um lugarzinho no seu coração. Ele não está dizendo para você assim, olha, me deixa ocupar metade do seu coração. Não. Isso aqui Deus pede 100%, integralmente. Filho meu, dá-me o teu coração.
Ou é tudo ou é nada. Se Deus não tem todo o espaço do seu coração, nada Ele pode fazer por você. É o pedido mais difícil. Me dá tudo o que você tem dentro do seu coração. Se Deus pede, você lembra? É porque Ele quer oferecer algo. E se Deus pede um coração, o que é que Ele quer oferecer? Ezequiel 36, 26 responde, aliás, Ezequiel 36, 26 responde: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Veja, porque Deus não negou a si mesmo, nós hoje podemos ser novas criaturas. Entenda de uma vez por todas, você não é igual ao seu pior momento. Você não é a sua pior versão. Se você permanece infiel, ainda assim Deus é fiel. Sabe por quê? A fidelidade de Deus é o remédio para a sua doença. A bondade de Deus é a dose que nós precisamos para a malignidade do nosso coração. Tudo que Deus espera é que eu entregue o pior de todos os meus problemas para receber a maior de todas as alegrias, um novo coração. Esse era o pedido de Davi. Quando você vai no Salmo 51, depois de confessar o seu pecado, o adultério e a morte, adultério com Batseba e a morte de Urias, no Salmo 51 ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração novo, renova dentro de mim um espírito inabalável. Se você está machucado por causa do seu pecado, destruído, não tem mais coragem de ir à igreja, de ler a Bíblia, de olhar para cima, falar com Deus, você tem que fazer como Davi. Senhor, eu pequei, fui no fundo do poço, mas aqui eu te peço, dá-me um coração novo, renova um espírito inabalável. Se eu sou infiel, permaneças fiel na minha vida, Senhor, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Eu posso ser uma nova criatura. Você pode orar comigo? Quero fazer uma oração especial. Feche os seus olhos. Ó Pai de amor, nós buscamos a Ti nesse momento, pedindo um milagre. Nosso coração, ele é podre por causa do nosso pecado. Como Davi, nós pedimos um coração novo e aqui, Pai, nós estamos clamando por esse milagre. Nos faça confiar em Ti, acreditar em Jesus, segurar nas mãos poderosas daquele que não treme, não falha, que é fiel o tempo todo e que não nega a si mesmo. Em Tuas mãos entregamos a nossa vida, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Está mais leve? O programa Está Escrito está chegando ao final. Mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você. Nos encontramos aqui outra vez no seu programa Está Escrito.